Salve, salve, família! Olha, falei igual os caras aí que eu tô ligado. Mano, sejam bem-vindos a mais um Pode Pá. Eu sou o Mítico. Do meu lado tá o Cabeça Grávida, Igão. Dá um salve, Igão. Salve, rapaziada. Tudo bom? É isso. Obrigado, viu, Mítico? De nada. Cara, fugimos da bolha. A galera acha que a gente só vai chamar os rappers, os trappers e etc. Mas hoje a gente, tipo, chutou o balde. A gente Mas o Boulos é trapper. Será? É isso que eu quero perguntar pra ele também. Que tipo de música ele curte. E eu quero justamente isso. Perguntar várias coisas aleatórias pra ele. Pode ficar à vontade. E, rapaziada, queria falar antes da gente iniciar nosso papo aqui, queria muito falar da Felipe Mid, que é o nosso patrocinador aqui do podcast. Você quer comprar o hidromel, use o primeiro link da descrição e use o voucher Podpah, que tem 5% de desconto, certo? É isso. E aí, Boulos, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bom, Igão? Tudo bom, Mítico? Tudo certo, Poxa, cara. eu fiquei felizão que ele falou, te conheço, hein, mano? Você é corintiano, né? Eu falei, lógico. caramba. Vi lá você nas fotos no Instagram, camisa do Corinthians. Puta, eu sou muito corintiano. Esse é meu único problema. Que eu sou muito. Eu não consigo parar de assistir, entendeu? Hoje isso é um problema pra nós, né? Eu até te perguntar, você que é um cara que, tipo assim, tá muito perto da quebrada, da periferia, tá perto do pessoal, vê o sofrimento do povo de perto, assim. E o Corinthians, mano? Porque você tá vendo de perto isso aí, né? Eu achei que ele ia fazer uma pergunta profunda e o Política. Coringa. Mas o pior é que mano. Você sabe uma coisa? Tem uma coisa do Corinthians. Claro, nem nenhum de nós aqui era vivo, mas você ouve história, né? Meu pai é corintiano também, fanático, foi lá no... Porra, viajava o Brasil. Quando o Corinthians ficou 23 anos sem título, que aí acabou o jejum naquele jogo contra a Ponte Preta, 77, gol do Basílio, sim. 77. Tava lá. Eu tava de espírito também. Mas, ó, quando o Corinthians ficou 23 anos sem título, foi o período que a torcida do Corinthians mais cresceu na história. Por quê? Porque tem uma coisa, o Corinthians tem uma coisa diferente. Não é porque eu sou corintiano e tal, mas é uma coisa de você analisar. Ouve aí. O Corinthians tem uma coisa que é o seguinte, a torcida não vai na onda só porque tá ganhando. A torcida de vários clubes cresceu, por exemplo, a torcida de São Paulo cresceu pra caramba nos anos 90, mas cresceu nos anos 90 porque bimundial, aí aquela timaço, arrebentou. A torcida foi junto. Batendo em Milan, Barcelona. A torcida do Palmeiras cresceu em 93, 94, aquele timaço lá com Evairzinho, Rivaldo e tal. Cresceu pra caramba. A torcida do Corinthians cresceu na derrota. Porque tem uma coisa do corintiano maloqueiro e sofredor. Graças a Deus. É isso. Então, assim, tudo bem. Nós estamos mal pra caramba, risco de ser rebaixado, é um sofrimento, é uma desgraça, ninguém gosta de perder. Falar, a gente gosta de perder? Lógico que não. A gente quer ganhar, nem que seja com gol de mão aos 48 do segundo tempo, é a cara do Corinthians. Por favor, é o que eu mais comemoro. Mas Gol roubado. Então você acha que ele tá numa fase mal justamente porque a torcida não tá indo pro estádio? Com também? certeza. Com certeza. Não, mas isso parece uma desculpa de corintiano. Não, cara. O time só tá uma merda porque a torcida não Não, tá parece indo. que o time não sabe jogar sem torcida. É mano. isso. Puta, É isso. O Corinthians tem uma coisa, em geral, é o time que incentiva a torcida. Se o time tá bem, a torcida grita. O Corinthians é o contrário. É a torcida que incentiva o time. Você já foi em estádio? Porra, desde os 6 anos de idade. Caralho. Primeira vez meu pai me levou com 6 anos, Corinthians e Santos. Me lembro como se fosse hoje. No Morumbi, 1988. Caralho. Corinthians e Santos. Mas aquela época que dividia o estádio. Dividia. Era assim. Isso tinha eu tenho uma, inveja. tinha uma cordinha, os mais antigos que estão vendo a gente vão se lembrar. Era, hoje, depois foi mudando, hoje essa coisa de arena. Mas era o seguinte: a PM botava uma cordinha mais ou menos no meio, atrás de cada gol. De cada lado era uma cordinha. Aí a torcida do Corinthians entrava de um lado e a torcida do Palmeiras, de São Paulo, do Santos entrava do outro. E aí, conforme ia lotando um lado, a cordinha da polícia ia andando, ia fechando. Então não vendia ingresso para uma torcida. O ingresso era para todo mundo. Nossa! Entendeu? Era um ingresso único. Só que aí quem comprava mais ingresso, você ia crescendo o seu espaço. Eles na iam arquibancada. moldando assim, conforme a Louco. torcida ia entrando. Mas isso não dava muita confusão, dava merda? Tipo, a torcida que era dominante ia lá, batia nos outros? Não, ou porque era de boa? você tinha uma divisão entre as torcidas, que era uma corda Cordão com policiais no meio. Então tinha um respeito a isso. É claro, violência, aí, independente disso, tem, né? Sempre teve no estádio. Mesmo hoje com a arena, com torcida única, tem briga na rua, tem briga na praça, no terminal de ônibus. Que é uma coisa que tem que ser evitada. É, né? porque, tipo, eu quando era criança, sempre eu queria ir em estádios e etc, mas meu pai sempre tinha muito receio de levar justamente por causa da violência nos estádios, né? Eu acho que hoje em dia tá bem melhor em questão de violência nos estádios. Eu acho que tá melhor no estádio. Mas fora, na rua... Quem quer brigar, não briga. Cara, no Morumbi, uma vez eu fui no Morumbi, mano, fora do estádio, era mano, polícia pra caramba, pra não deixar as duas torcidas se trombarem na rua. Tem toda uma porque logística. lá que o bicho pega, tá Tem ligado? toda uma logística.
Você não pensa, Boulos, em fazer uma chapa com o craque Neto pra presidência, não? Imagina. Isso é uma honra. O Neto, nem falando politicamente, que eu não conheço as posições políticas do Neto. Não, mas o Neto foi o ídolo da minha infância, da minha adolescência. Porque se você pegou 88, 90, você tava no ápice, né? 90, eu fui em todos os jogos. Depois, o Corinthians, olha 90. Que loucura. Vou falar aqui, o time de 90. Ronaldo, Giba na lateral direita, Marcelo e Guinei. Cara, o Guinei. O Guinei era aquele quarto zagueiro, quando a bola chegava perto, a torcida fazia assim. Meu Deus. Jacenir na lateral esquerda, Márcio, acho que tava o Ezequiel, Wilson Mano, Tupanzinho e Neto. Não, tinha o Fabinho. Mais ou menos assim, a composição. Nessa eu não vou poder te ajudar. Também só saí do Ronaldo e o Neto. Mas qual que é a pegada? O Neto segurava o time nas costas. É isso que eu tô querendo dizer. Você conhece, você não tinha craque no time. O Neto ganhou o campeonato de 90 nas costas. Ele era tão foda assim, mano. Foda. Sobretudo, falta na intermediária era gol. Falta escanteio, batia de fora da área. Metia gol olímpico, dava na cabeça de alguém. O gol do título foi o famoso gol do Tupanzinho, de carrinho, gol com a cara do Corinthians. Contra São Paulo, né? São Paulo. Você tava lá? Tava. Caralho. Tinha 8 anos de idade. Meu pai também tava. Tava com a minha família, meu pai, meu tio. Tava no Morumbi, na arquibancada, assistindo esse jogo. 1-0, gol do Tupanzinho, depois de uma tabela com o Fábio. Mano, eu cresci. Essa é uma coisa legal. Parte da minha consciência política, eu ganhei dentro do estádio. É que tem... Você vê todos os gêneros, todos os tipos de pessoas, de todos os lados. Foi ali também que eu abracei preto, branco, rico, pobre, não importa. Todo mundo é igual lá, né? Porque, mano, diferente de vocês, eu vim de uma família de classe média. Classe média alta, meus pais são médicos. Eu nasci em Pinheiros. A vida de classe média São Paulo, e é assim até hoje, era 30 anos atrás e é assim hoje. Você tá lá, seu círculo de convivência é ali o seu prédio, no caso eu morava num prédio, eram os meus amigos do prédio, eram os meus amigos da escola, que era uma escola particular. Então é o seguinte... Só os boy. Na verdade era essa. Os boyzão. É isso. Eu convivia, e aí e isso cria, cara, uma visão de cidade de segregação, de você não conhece o outro mundo, o outro lado. Você cria 2 mundos dentro da cidade. Qual era o espaço que eu tive para sair dessa bolha e ter contato com a realidade? Era o estádio, era a arquibancada. Que tinha branco, tinha negro, tinha rico, tinha pobre, tinha favelado, tinha milionário. O milionário ia na numerada coberta. Mas, enfim, ali a arquibancada foi um espaço que me permitiu ver coisas, inclusive ver a injustiça social. Uma coisa que eu nunca me esqueço, coisa que marcou parte depois essas memórias de infância que fica? Todo mundo tem, né? Sim. Mas eu tinha uns 11, 12 anos, eu tava no estádio, fui assistir um jogo do Corinthians, tava entrando com meu pai, e aí, na época tinha os vendedores de amendoim torrado. Tava num sacão e vendia. Tava um cara vendendo amendoim torrado humilde, com o filho dele que tinha a minha idade. E ele tava lá. Aí a polícia chegou, você não pode vender, não sei o quê, não tem autorização, tal. Ele tentou dialogar, tomou um tapa na cara. Caralho. Tapão, na frente do filho dele. O filho dele, da minha idade, começou a chorar. Sabe o que é o desespero de uma criança ver o seu pai... Ver o pai apanhando. Mano, eu até me arrepio lembrando dessa cena até hoje. E aí, mano, você vê aquilo, isso também vai te moldando, te bota uma indignação dentro de você falar, não foi um fato. Né? São vários, né, que a sociedade mostra pra gente. É cada tapa na cara que a gente vê na sociedade todo dia. E foi isso que eu fui também construindo dentro de mim para fazer as escolhas de vida que eu fiz, que me fez chegar até aqui também. Né? Eu queria falar disso porque pra galera que não te conhece ou não conhece direito, a galera sempre fala: o Boulos vai invadir, o Boulos que vai tomar conta, o Boulos que vai não sei o quê, desse meme aí. Eu queria que você falasse da formação que você tem, do porquê você optou, tipo, trocar o lado. Igão, essa decisão eu tomei, eu era jovem, eu tinha... Quando eu tinha 16, 17 anos, eu fui fazer um curso de alfabetização de jovens na favela do Flamengo, que fica lá na Zona Norte, perto da estrada de Santo Inês. E eu já tinha essa coisa de, todo mundo um pouco tem na juventude uma indignação, certo? Uma rebeldia de não... Rebelde, né? Com 16 anos, então. 16 anos é a época que você tá... Assim, mas não é só a rebeldia, rebeldia adolescente. É uma coisa, mano, e acho que vocês também, acho que quem vai assistir a gente também,
assim, acho que ninguém acha normal passar na rua e ver alguém jogado, sendo humilhado, com fome, com frio, Dormindo na rua. dormindo na rua. A gente vai achar isso, a gente vai normalizando isso na nossa cabeça depois de um certo tempo, que a gente até constrói uma indiferença que é perversa, de fingir que não vê, de passar reto. Mas no começo ninguém acha normal. Te digo pelo que eu vivo hoje. Eu tenho 2 filhas. Uma com 10 anos, outra com 9. Eu já vi minhas filhas, e essa é meio que a pureza das crianças, quando perguntava, quando vê um morador de rua, quando vê uma situação de miséria, ou quando vê... minhas filhas cresceram também, eu levava elas para os acampamentos, para ver as coisas, para ter contato. E a primeira reação de uma criança é chorar, cara. Quando você mostra para ela a realidade, quando você explica. Mas por quê? Eu acho que esse sentimento todo mundo tem. E às vezes a gente não sabe o que fazer com esse sentimento. A gente guarda para nós, às vezes, até como uma forma de se defender, a gente também cria um escudo, né? Uma barreira. Eu decidi fazer alguma coisa com esse sentimento. Uma decisão de vida. A primeira coisa eu estava falando foi, porra, eu vou criar um grêmio estudantil na minha escola. Aí eu juntei com os caras que eu conhecia e fui fazer esse projeto de alfabetização, que alguns professores estavam coordenando numa favela. E para mim, esse projeto de alfabetização, para mim foi um marco. Foi ali que eu decidi ser professor. Você foi alfabetizar a galera na favela. Fui alfabetizar a juventude e adultos que não tinham tido oportunidade lá na favela do Flamengo. Eu tinha 17 anos, claro, estava com supervisão de gente mais velha e tal. Sim. Mas eu fui estudar o método do Paulo Freire, que hoje está demonizado, é Paulo Freire, um monte de conversa mole, mas é um gênio, um cara que encontrou uma maneira de alfabetizar a partir da realidade das pessoas. E eu via as pessoas assim, aprendendo. Você ajudar alguém, não só escrever o seu nome, mas a ver o mundo de outro jeito, abrir um horizonte. Mano, isso não tem preço. Eu falei, eu vou ser professor. Eu decidi ali ser professor. Mas eu segui minha caminhada. Eu, na época, ainda estava secundarista. Decidi estudar numa escola pública. Fui estudar na escola Fernão Dias, que era perto de onde eu morava. E aí tomei uma decisão, assim, já estava convivendo com o movimento social, ajudava o Sem Terra, ia levar alimento para o pessoal. Desde os 17? Desde os 16, 17 anos. E aí depois, com 18 anos, eu fui morar numa ocupação de sem teto, lá em Osasco, que a gente estava falando antes aqui, lá no Jardim Gramado. Eu vi que você estava falando... Onde que era? Porque eu lembro que acho que tem até hoje uns prédios meio que largados ali, lá. Mano. Era... Que passa no Rodoanel ali, atrás. Passou a ponte e é o prédio. Tem uns prédios abandonados. Esses prédios, ó, pra você ter uma ideia, isso até ajuda a explicar a história da invasão, da ocupação. Esses prédios eram daquele tranqueiro daquele Sérgio Naia, que foi um cara que fez prédio de areia no Rio de Janeiro, que caiu os prédios. Vocês lembram disso? Sei. O cara, tranqueira, empreiteiro, e ele fez uns prédios lá, os prédios também tinham problema, ficou embargado. Ficou abandonado 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ninguém fazia nada. Tava devendo mais imposto que o valor dos prédios já, do imóvel. Certo. E um monte de gente sem teto. E aí o movimento social foi lá e ocupou o terreno para reivindicar para a moradia. As ocupações são desse jeito. Ninguém vai invadir a casa dos outros. Você é louco? Chegar na tua casa, ó, tô entrando aqui, tô botando 2 famílias no seu sofá. Isso não existe. Porque eu quando eu não meme, conhecia, né? antes de 2018, eu que não era antenado em nada mesmo. Tanto é que eu era muito daquela política, daquela ideia, tipo, política nem se discute. Esses caras nem prestam, que não sei o quê. Aí quando falava do Boulos, eu falei, esse cara vai entrar dentro de casa a qualquer hora aí, vai tirar minha mãe de dentro de casa. É isso que a gente imagina. Tô dormindo lá, o Boulos chega, pau! É isso que imagina, invadir a casa é tipo isso mesmo. Você tem uma fazenda, a galera do nada entra lá e foda-se você. Se contou tanto isso, que eu acho que muita galera, a galera principalmente que não te conhece, acredita. Isso que é uma coisa, Mítico. Tem gente que ganha com a mentira. E é por isso que a mentira é propagada. Certo? Vê só, qual que é a luta do movimento que eu entrei? Eu tô há 20 anos nesse movimento. E não por casa, eu tenho a minha. Tenho a minha casa, moro no Campo Limpo hoje, na Zona Sul de São Paulo. Moro com a minha família, com a minha esposa, com minhas 2 filhas. Trabalho, sou professor, escrevo, né, coluna, já escrevi 2 livros. Mas eu tô no movimento por uma questão de justiça social, pelo que eu acredito. Mano, desde moleque, né? Desde moleque, há 20 anos. Não é política, agora é candidato. Eu tô há 20 anos nessa. Nem pensava em candidato, 20 anos atrás. Eu fui ser candidato a primeira vez na minha vida há 2 anos atrás para presidência.
Se eu quisesse ter sido deputado, vereador, coisa teria sido, porque eu participo de um movimento social que é gigante, que teria eleito, né? Não era essa. A pegada nunca foi essa. Era uma coisa de, assim, mano, todo mundo, você quer deixar alguma coisa pros seus filhos, pros seus netos, todo mundo quer deixar um legado. Todo mundo quer ter um sentido para vocês. Pô, vocês estão fazendo aqui o trabalho de vocês, eu acho que não é só por grana, é uma coisa que dá tesão, que dá sentido, que para vocês é importante, é uma coisa... Mano, todo mundo busca alguma coisa que dê sentido pra sua vida. Senão não ia vir, 1h30 de Osasco. Pô, pelo amor de Deus, né? Um rolê do caralho. Se fosse só por fazer, Então, né? assim, aí o movimento é o seguinte. O movimento, cara, não sai... vi um terreno aqui, tô entrando. Vi uma casa que tá aqui, tô entrando. Nem as abandonadas o movimento faz isso. O movimento levanta. Mano, você pega lá. 20 anos abandonado. Deve mais IPTU que o valor do terreno. Tá ilegal. Quem é que ganha com isso? Aí é que entra a história do invasor e tal. Tem sempre alguém ganhando com isso. É especulação imobiliária. É uma empreiteira, é um fundo lá de Dubai, é alguma coisa, é algum esquema de gente, algum cara importante que é dono. lógico, que deixa abandonado, certo? Para esperar uma valorização. Essa é a especulação imobiliária. Você espera, ó, deixa ali abandonado 1 ano, 5 anos, 10 anos, aí vai chegar uma estação de metrô. Aí o que valia 1 milhão vai valer 10 milhões. Aí vai chegar um shopping center, uma duplicação de avenida. É assim que os caras jogam no mercado imobiliário. Lá em Osasco foi assim, porque Osasco cresceu muito. Antes não tinha shopping, foi tipo, tinha só o Plaza, depois teve o União, o Super Shopping, acho que foi... Continua, que eu tô só tentando... Não, mas é isso mesmo. É isso mesmo que você está falando. O crescimento de São Paulo, de todas as cidades, foi desse jeito. Até aí, tá, é bom chegar benfeitoria, benefício nos lugares. O problema é que quando o cara deixa abandonado, primeiro isso é ilegal, certo? Tá na Constituição do Brasil. Propriedade, todo mundo tem direito de ter, mas ela tem que ter uma função social. Tá lá o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, dizendo, ó, o poder público, a prefeitura tem a responsabilidade, se tem um terreno que está largado, abandonado, sem função social, de notificar e depois de um tempo, se o cara não fizer nada, desapropriar, tomar para fazer moradia social. Isso está na lei. Não é a minha vontade do movimento, está na lei. Os caras não fazem, mano, porque essas empreiteiras, que tem muita grana, em geral é quem financia a campanha eleitoral dos caras. Então financia a campanha do prefeito, tem uma bancada de vereadores deles lá, aí faz vista grossa. O que o movimento social faz? Chama atenção para isso. Fala, ocupa e fala, ó, esse terreno aqui tem que virar moradia popular, porque é o que está escrito. Aí, a empreiteira, que fica incomodada com isso, o político, que fica incomodado com isso, que está todo mundo ali no esquema, vai querer desmoralizar, desqualificar, dizer, ó, o cara vai tomar tua casa, é invasor, é criminoso, é terrorista, é bandido. Ó, mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Existe só um movimento disso ou tem vários movimentos que, vamos dizer, invadem essas coisas? Você cuida de um, tem outras pessoas que... Tem vários movimentos desses, é meio que organizado? Ou tem uma galera que é tipo, foda-se, entra nos negócios mesmo e já era? Tem de tudo. Assim como na vida, nos podcasts, no YouTube, tem de tudo. Entendeu? Eu não tenho como botar a mão no fogo por todo mundo que está lutando por moradia em São Paulo ou no Brasil. Uhum. E aí é o seguinte, eu faço parte de um movimento que é o MTST, que é o maior movimento de moradia que tem em São Paulo e no país. Então, o MTST tem as suas regras, que é o que eu estou colocando aqui, os seus princípios, aquilo que faz. Agora, ocupar um espaço para poder viver, isso já acontecia muito antes de ter movimento social. Pega a maior parte dos bairros de periferia de São Paulo e de Osasco e da região metropolitana é ocupação. Surgiu assim. Surgiu, e não era de movimento, o movimento chegou com a bandeira. Não, mano, foi o próprio povo que, sem alternativa, foi chegando, a imigração, gente vindo de todo lugar do Brasil para conseguir emprego em São Paulo. Né? O próprio pessoal não conseguia pagar aluguel. Né? Você não tem uma casa própria. Você acha que alguém que ganha um salário mínimo vai chegar num banco e conseguir um financiamento imobiliário? Nem lascando. Tem um vizinho da minha mãe que ele mora assim, na rua. Como? Ele chegou, não era nada, era só barro, ocupou. Tem vários. E é dele. É bairro inteiro. Tem um monte de bairro. E eu vi, não sei se tem a ver, que a galera fala que na época que acabou a escravidão, né, que assinaram lá o papel, tipo assim, o pessoal falou assim, tá bom, agora você não é mais escravo, se vira. Aí foi onde começou a surgir. É daí mesmo? Mano, tem uma origem aí. Ainda na escravidão, em 1850, teve a Lei de Terras. A primeira lei de terras no Brasil. A lei de terras, ela meio que regularizou o roubo de terra por grandes proprietários. Porque pensa, vamos puxar lá de trás.
Quem era o proprietário de terra no Brasil? Lá em 1500, quando só tinha indígena aqui. Os Não, índios. não existia propriedade, eram os índios que tinham propriedade coletiva nas aldeias. Aí chegou os portugueses. O que os portugueses fizeram? Tomaram. Deram Tomaram espelho pros índios e pegaram as terras. o espelho, mataram, massacraram, estupraram. Fizeram Né? uma merda. Fizeram o que tinha de pior, trouxeram escravo africano para trabalhar para eles aqui. E assim começa a história negra no Brasil, com a escravidão. Né? E aí, esses caras vão e formam as capitanias hereditárias, que dividiram os territórios do Brasil e entregavam para um português comandar. Beleza, foi se construindo desse jeito, né? Com muita violência, com muita opressão. É assim que está marcada a história do nosso país. E aí, em 1850, a lei de terra meio que, vamos dizer assim, fundou o cartório. Ela foi e regularizou isso. Falou, ó, esse deram para você, então esse aqui é teu. Assinou. Esse aqui é teu. Esse aqui é do Nossa. outro. E aí, uma coisa que as pessoas pensam, pô, o proprietário, o cara trabalhou pra caramba pra ter. Só chegou. Ganhou da coroa assim, desse jeito, e ganhou um estado inteiro, ganhou um latifúndio de não sei quantos mil quilômetros quadrados. Assim, isso foi a lei de terra de 1850. Aí, quando os escravos são liberados a partir da Lei Áurea, né, foi liberado, mas não deu os meios para que pudessem sobreviver dignamente. Então, Porque eles não deu tinham terra. nada, né? Tinha Não deu nada. terra para ele trabalhar. Aí, o fim da escravidão no Brasil já foi um processo que inaugurou o racismo estrutural que existe hoje, que marginalizou a população negra. Começou aquela corrida impossível de alcançar. Claro. Então, assim, tudo bem, acabou a escravidão. Excelente. Agora, foi aquela abolição, mais ou menos, né? Como as transições do Brasil, mano, historicamente, você vai ver a história do Brasil, toda a transição de um regime para o outro é meio um acordão, entendeu? É por cima e tal, é de cúpula, faz um esquema aqui, mas não vai, mas isso nisso não mexe, nisso não mexe. Sempre assim, a elite brasileira sempre encontra um jeito de deixar o povão de fora. De continuar na elite. De sempre continuar na elite. Foi assim quando acabou a escravidão, foi assim quando acabou a ditadura militar. Eles fizeram uma transição democrática e tal, mas deixa muda aqui, deixa isso aqui, aqueles lá tem que ficar, aristocracia, tal, os coronéis. Sempre foi. E é por isso que tem tanta revolta no Brasil. E é por isso que tem tanta desigualdade no Brasil. Mano, a gente é dos países mais ricos do mundo em natureza, em potencial. Nosso povo com diversidade, com criatividade. O Brasil é gigante. É um continente, praticamente. Porra, é um continente. Água. Água, qual que é o bem do futuro? É água potável, é água doce. É o petróleo de daqui a 50 anos. E por que você acha que a gente tá nessa bosta? Por isso, cara, porque a gente tem uma elite econômica que não tá nem aí para o país e para o povo. Ela tá querendo tudo para ela, ela quer dilapidar, ela só quer lucrar em cima do país. E essa turma manda no Brasil há 500 anos. Em alguns momentos nós tivemos governos que olharam mais pelo povo. Tivemos, é verdade, isso foi importante. Se eu estou na política hoje é porque eu acredito que isso é possível. É possível virar isso. É possível combater a desigualdade, é possível enfrentar. Agora, é uma batalha de Davi contra Golias. Mano. É isso que eu imagino. E de Você anos. vai enfrentar uma muralha. É histórica. Mas você enfrenta uma muralha. Te digo aqui, porque eu estou vivendo agora na eleição. Assim, para dar um exemplo. Quer dizer, você pega o tempo de TV que eu tenho e o tempo de TV que o Bruno Covas, que o Russomano tem. A grana de campanha de cada um. As pancadas que você leva de todo lado. Eu tava vindo para cá no carro, no Celtinha, né? E vendo o pessoal me mandando, a equipe me mandando no Zap, as fake news de hoje que estão circulando no Zap. É todo dia? Todo dia. Hoje, antes de vir para cá, meio-dia eu gravei uma live na minha rede para desmentir as que vieram de manhã. Você acorda tipo assim, putz, o que será que eu vou ter que desmentir hoje? Por aí, mano. Eu acordo assim, quando toca o telefone, é o Diego que tá ali, a sua de empresa, eu falei, fudeu, já vem Mais a encrenca uma. do dia. Tem um negócio assim... Temos que você olha e fala assim, essa aqui tá de boa. Não, temos que até... Tem meme que eu até rio. Vou falar pra vocês, tem uns Sério? memes que são engraçados. Você diverte, porque também, porra, você levar tudo também a ferro e fogo, você vai ter um infarto. Fica doente. Eu vi que você é um cara da hora. Sabe que um vídeo que eu vi que eu rachei o bico foi do... Como que foi aquele do Maurício Meirelles gravando aquele bagulho lá? Mano, ele falando uns absurdos e depois no final você colocou ele. Eu falei, mano, o Boulos deve ser mó da hora, entendeu, a zoeira? Como... Ele entrou em contato com você antes? Como que funcionou isso? Não, foi o seguinte, Maurício Meirelles. Tem essa coisa, todo mundo diz ele parece comigo, eu pareço com ele. O pessoal zoa, ele zoa no humor dele. É divertido. E aí, embora eu falei pra ele aquele dia, eu sou muito mais bonito que ele. igual caramba. Mas aí ele me mandou um zap, falou, Boulos, cara, eu queria fazer uma coisa legal, é meu programa, não sei se você topa.
que seria ir numa agenda de campanha minha, se fingir, passar por mim, ficar falando as coisas que ele quisesse falar. Mano, ele falou cada coisa, mano. E falar as coisas que ele quisesse. E depois eu chegava e a gente fazia meio que uma brincadeira. Quem é quem e tal, não sei o quê. Eu fingia que era ele fingia que era eu. Uma brincadeira pro programa dele, pro canal dele do YouTube. Eu falei, mano, eu topo. Se te garantir de uma forma que não tenha desrespeito com as pessoas, certo? Que seja um negócio... Quem sou eu? Jamais vou dizer pra ele o que ele tem que falar, censurar. Isso não existe. Mas só que não tendo respeito com as pessoas que estão lá. Ele topou e fez um negócio ficou legal. Ficou engraçado, ficou legal. Ficou divertido. O povo, enquanto ele falava, achava que era você? Mano, eu acho que uma parte... Acho que assim... No final eles já entenderam ali. Porque viram que ele começou a falar umas coisas loucas. Loucaço. Quando ele falou que ele queria fazer um pipódromo, tipo um local que a galera ia ficar soltando pipa. Mas tem Osasco já isso aí. Não, mas perguntaram pra ele o seguinte: o que você vai fazer em relação à população de rua, os moradores de rua? Não, eu vou fazer um pipódromo. O pessoal olhou pra ele e começou a... Aí a galera começou a ir, mano, pipódromo. Esse candidato tá Boulos, maluco. às vezes você não sabe, às vezes foi aí que você vai ganhar voto. Não, mas ele é ligeiro, ele tá sendo ligeiro. Uma parada dessa todo mundo... Ó, por exemplo, eu olhei esse vídeo e falei, caralho. Aí eu falei, mano, o Boulos vai ter que... Eu não sabia, né? Eu fui assistindo e falei, mano, se o Boulos aparecer, vai ser muito foda. Vai ser um vídeo muito foda. Na hora que você apareceu, eu falei, caralho, e ele ainda discussando e tal, e você colou. Eu falei, mano, que da hora, cara. Porque a gente tem uma visão de político. Político sempre é, tipo, cara fechado. Os que querem tirar da gente, normalmente. Sem aceitar a zoeira. E mais, etc. mano, além de não aceitar a zoeira, as pessoas têm uma visão de política e político é rico, endinheirado. Ontem, eu pedi uma pizza. Tá na minha casa. Pedindo pizza, Boulos? Os amigos, lógico. Por que não, porra? Quem nunca, né? Quem não Não, gosta porque de pizza, né? é capaz de você falar que tá pedindo uma pizza e você... Ah lá, pizza, né? Não tá comendo pão com manteiga. Não tá comendo marmita. Você é louco. Quem não come pizza, porra? Ontem eu tava em casa e tal, aí pedi uma pizza na pizzaria lá perto de casa. Recebi um pessoal deselegante, não tinha nada. Dia de campanha agitado. Falei, putz, chegou gente em casa, o que eu vou servir, Tô né? me sentindo mal que só tem água. E água e tal. Eu falei, não, vou pedir uma pizza. Tá. Pá, cheguei com a pizza. Aí chegou o entregador. O entregador de pizza foi levar na minha casa, né? Era um entregador novo. Aí chegou pra mim, olhou e falou, porra, você é quem eu tô pensando? Eu falei, não, eu acho que sim, cara. Maurício Meirelles. Sou seu fã. Facebook é da hora. Aí ele falou, porra, Boulos, você é louco, cara. O que você tá fazendo aqui? Eu falei, mano, eu moro aqui. Lá no Campo Limpo, Jardim Catanduva. Ele falou, não, mano, mora aqui? Como você mora aqui? Eu falei, porra. Eu perguntei, onde é que você mora? Não, eu moro ali no bairro vizinho e tal. Eu morava ali na Lourenço Saporito. Eu falei, olha aí como você pega, né? O cara mora no bairro do lado do meu, mas pelo fato dele me ver na televisão como político, ele até disse que ia votar e tal, que não queria Russomano, não queria Covas. Falou... Mas, não sei se ele falou isso também só porque tá na minha frente. Mas, enfim, agradada, né? Aquela babada. Mas o fato é que o que eu queria pegar é isso, a visão, né? Pra ele, um político, alguém que tá querendo disputar a política, mudar a sociedade, ou o que quer que seja, não faz sentido morar num bairro popular, num bairro de periferia. Isso mostra essa visão de distanciamento. Político é o cara engravatado, que sempre tem algum interesse oculto, sempre está escondendo alguma coisa, né? O marqueteiro faz ele falar, tô na frente da câmera daquele jeito. E quando aparece alguém, mais natural, que nós estamos conversando aqui, ou conversando lá com o Maurício Meirelles, ou sabendo entrar na piada, isso quebra um pouco esse estereótipo, né? E aí, é claro, isso assusta o outro lado, né? Eu acho que isso é o primeiro passo para mudar a política. Já mudar esse sistema de que político é cuzão, político é sei lá o quê. Então já vindo essa galera, já é um passo para dar aquela renovada. É que a gente que tá na quebrada, por exemplo, a gente vê assim, beleza, o político tá vindo aí pra fingir que é nosso amigo. Que a gente já tá nessa, né? Aí a gente tá lá. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, assim, a quadra que a gente joga uma bola. Tá lá. Aí tá chegando perto da eleição, a quadra arrumou. Aí nós já fica puta, a gente não fica feliz. Só arrumou porque quer voto. Aí a gente já fica bravo. Então só cria isso em cima da gente que tá na quebrada. Você falou de TV e você falou que tem muito pouco tempo na TV. Você acha que hoje, fazendo o trampo que você tá fazendo, nas redes sociais, Instagram, YouTube, em 2018 o Bolsonaro nem participou de debate. Você acha que precisa da TV ainda? Igão, sabe onde eu acho que a TV é importante? É nas pessoas
conhecerem você. Por exemplo, nós estamos fazendo um puta trabalho na rede. Uma equipe muito boa, descolada, com ideia criativa, né? Não tem um marqueteiro. É gente de verdade que senta numa mesa dessa e pensa, pô, com ousadia, com liberdade. E a nossa rede, nós somos a candidatura com mais força na rede social, com mais engajamento. Não só aqui em São Paulo, no Brasil todo. Eles soltam índices e tal. Estamos bem na rede. Só que a rede não chega na população toda. Porque a internet no Brasil ainda não é democratizada, cara. Você chega alguém... Tanto você viu agora na pandemia... Não foi todos os estudantes que conseguiram fazer ensino à distância. Às vezes o cara tem o 3G lá, não consegue nem baixar o meme, cara. Não consegue baixar um vídeo. Então, a internet não chega como poderia chegar. O dia que a gente democratizar a internet no Brasil, aí essa coisa dos caras que tem muito tempo na TV vão perder muito mais. É claro que não é mais o mesmo papel que tinha há 10, 20 anos atrás. A rede está muito mais forte. E expressão disso é eu, com 17 segundos, está crescendo nas pesquisas... Né? Tá em terceiro já, com chance de ir pro segundo turno, né? Muito por causa dessa possibilidade. Agora você vê nas próprias pesquisas onde eu tô melhor na juventude. Na juventude eu tô em primeiro lugar. Entre os jovens em São Paulo eu tô com 27%. Segundo tá o Russomano com 20%. Só que entre os mais velhos que têm menos acesso à rede eu tô lá embaixo. E aí você olha e fala, pô, por quê? Aí tem uma outra coisa que a pesquisa mostra, que é taxa de conhecimento. Minha taxa de conhecimento entre esses mais velhos e tal, principalmente quem tem menos recursos, quem está num fundão, numa periferia da cidade, é baixa. É 40%. Ou seja, 60% nem sabe que eu existo. Como é que o cara vai votar em alguém que ele não conhece? Nem conhece, né? E aí nisso a TV chega em todo mundo. Então ainda tem essa importância. E os caras estão usando isso a favor deles. Né? Mas agora, tipo assim, eu sei mais ou menos, mas para explicar pra galera... como que rola essa divisão de tempo, por partido? Como que funciona isso na TV? Mítico, é de acordo com o tamanho da bancada de cada partido na Câmara dos Deputados. Então, por exemplo, os dois partidos que têm mais bancada lá, que é o PSL, que era do Bolsonaro, e o PT, né, tem mais tempo. No caso aqui, o Bruno Covas é o que tem mais tempo porque ele fez uma coligação, ele juntou um monte de partido com ele. Que foi, na verdade, fez um esquema, vamos dizer assim. Os partidos que entraram não porque amam ele, entraram porque já está loteado o cargo no governo, não sei o quê. Então entrou uns... Tem esse acerto? Lógico que tem. Lógico que tem. Isso aí, mano, poder público, em São Paulo e no Brasil, lamentavelmente, essa é uma das coisas que fez a política ficar desmoralizada, que fez essa coisa da pessoa falar, político não presta, ladrão, não... Porque virou também uma forma de fazer negócio, cara. De você lotear, falar, ó, eu tenho apoio na Câmara Municipal, então eu preciso desses partidos. Então eu entrego a secretaria para a subprefeitura que eu entrego para esse vereador, aí esse vereador vai usar a subprefeitura para fazer clientelismo no bairro onde ele tem voto, certo? E ele vai votar a favor do prefeito na Câmara. O esquema funciona assim. O cara que é vice do Bruno Covas agora, chama Ricardo Nunes, que é vereador atualmente, se afastou para ser vice do Bruno, ele tem, só o grupo dele, saiu a denúncia agora, recebe R$1.400.000 por ano só alugando imóvel para creche conveniada. A prefeitura aluga os imóveis do cara ou do grupo do cara, passa dinheiro e o cara vota a favor do prefeito, agora virou até vice do outro. Então, o esquema é esse, cara. Aí, sem falar nas máfias, né? Máfia de transporte, de empresa de ônibus, todo mundo sabe, é público. Que as empresas que ganham, as mesmas empresas ganhando licitação há 20, 30 anos, né? E elas montam o negócio. Tem um exemplo. Isso eu vim descobrir esses tempos olhando a licitação. Quando você vai ser candidato a prefeito, você tem que estudar, você tem que conhecer as cidades, até para você não falar groselha e saber o que você vai fazer chegando lá. Olha que loucura. A empresa de ônibus, ela recebe, além da passagem, tem uma remuneração da prefeitura, né, que é o subsídio que chama. Esse ano está sendo 4 bilhões de reais que a prefeitura está dando para as empresas. 4 bilhões. Ela recebe de acordo com o número de passageiros que ela carrega. Só que esse não é o custo dela. O custo dela é o quanto de frota que tem, o quantos quilômetros roda, o quantos funcionários tem, certo? Só que quando ela recebe de acordo com o número de passageiros, ela é estimulada a superlotar um ônibus. Porque quanto mais passageiro ela bota no ônibus, mais ela vai receber com menos custo. Por isso que tem ônibus superlotado a rodo. Por isso que eles não têm interesse de colocar mais ônibus? Por isso que eles não colocam mais ônibus, porque ele vai receber pelo número de passageiros. O número de passageiros é o mesmo.
É melhor que ele gaste menos na cabeça dele, do lucro dele. Que ele gaste menos e deixe as pessoas igual sardinha em lata, do que ele ter 2 ônibus que vai estar todo mundo mais confortável, mas aí ele vai ter um custo e um gasto maior. Então, uma das coisas que está no meu programa de governo, nós vamos mudar essa forma de remuneração. Acabou. Agora vai ser pela frota que ele tiver. Ele vai ganhar pela frota que ele tiver. E aí ele vai ser estimulado a botar mais frota, e aí você vai ter ônibus menos superlotado. É uma coisa lógica. Que você fala, quando você ouve, você fala, pô, por que ninguém fez isso? Não fez, porque a máfia das empresas de ônibus paga a campanha dos caras, mano. Aí quando a gente chega e diz, ó, nós vamos mudar isso, nós vamos pra cima, aí vem invasor, fake news. Mas vai vir a galera e vai falar, mas aí também você vai encher de mais ônibus, a porra de São Paulo já tá lotado, mais ônibus ainda no trânsito. Cara, não é que é mais ônibus, mas ônibus andando em corredor, sim, precisa ter. Quem sai lá do fundão do M-Boi Mirim, 6 horas da manhã? Não, eu só falei na cabeça da oposição, claro, assim, entendeu? pensando, dialogando com esse sentimento que as pessoas podem ter. Uhum. Mais ônibus pode significar menos carro. Eu vi uma pesquisa outro dia que 70% das pessoas que andam de carro disseram que cogitariam deixar o carro em casa às vezes e andar de transporte público se o transporte público fosse melhor. Então, por que tem tanto trânsito em São Paulo? Cara, porque tem 6 milhões de carros na cidade. O cara falou assim, eu vou ficar 2 horas no trânsito, mas eu tô no meu carro. É isso. Esse é o cálculo. Agora, se você tem... Ele fica 2 horas no trânsito no carro. Se o ônibus com um corredor bom faz ele chegar no lugar em 1 hora e ele não precisa ir lotado, apertado, o ônibus tem ar-condicionado, tem Wi-Fi e ele vai sentadinho, você acha que ele não vai trocar? Não, ele vai gastar Muita menos. gente vai e vai gastar menos. E vai deixar de gastar uma coisa que não tem como correr atrás, que é tempo, né? É isso. Então, assim, se você oferece um ônibus de mais qualidade, em vez de aumentar o trânsito, você vai diminuir o trânsito. Caralho. Porque mais gente vai deixar o carro em casa. Isso é verdade. E mais que isso, cara, assim, a superlotação em ônibus também é espaço para todo tipo de coisa. O que eu já ouvi de mulher que Abusado. sofreu assédio dentro de ônibus é uma coisa comum, é uma coisa que acontece todo dia, toda hora, e ninguém fala disso. Superlotado, uma mulher que tá indo pro trabalho, fica 2h30 do Grajaú, da Brasilândia, de Guaianazes, para chegar no seu trabalho. E, pô, Tem um doente lá ainda se esfregando. E eu acho que isso acontece tanto, que às vezes a mulher ela é tão vítima disso que às vezes tá acontecendo, ela fica... Mas será? Ela fica nessa, tipo... É tão bizarro também. É tão bizarro o que acontece que, tipo... Às vezes a mulher se acha, tipo... Ela se acha culpada às vezes, mano. Verdade. Ah, por conta da minha roupa? Não, mano, tá ligado? É por causa desse filho da puta. Mas você não né? acha que você falou do tempo de TV? Você não acha que isso é antidemocrático? Pra caramba, Igão. Pra caramba. Tinha que ser uma coisa equilibrada, cara. Assim, tinha que ser uma coisa equilibrada. Você tem projetos... É claro que o sistema partidário brasileiro também é esculhambado hoje. Porque tem partido que não expressa ideia nenhuma. O partido ele tem que expressar uma ideia, certo? É legítimo que tenha quantos partidos for que expressem porções da sociedade, conceitos, concepções. Todas as ideias de uma democracia tem que ter espaço. Agora, a maior parte dos partidos no Brasil é negócio. O cara faz o partido... Não é que ele tem uma ideologia diferente do outro. É que ele quer lá o espaço, ele quer a estrutura, ele quer comandar uma bancada, ele quer não sei o quê. Então, esse sistema partidário brasileiro, que é uma coisa que não existe em quase nenhum outro lugar do mundo, né, desse jeito, ele acaba também esculhambando a coisa. Mas o correto é você ter espaço igual. Porque se você privilegia as pessoas que já têm mais força lá dentro, que é o que acontece hoje, o tempo de TV é de acordo com o tamanho da bancada que tem. Ou seja, você privilegia a manutenção dos mesmos de sempre. É ficar lá. Como que um cara novo, cheio de gás, querendo mudar alguma coisa, como que ele vai ter força? Vai ter que bater a cabeça contra o muro muitas vezes, que é o que acontece hoje, que é o que nós estamos fazendo também. O lance de não ter debate também não ajuda em nada, né? Cara, assim, você sabe que é a primeira eleição, desde que acabou a ditadura militar, que não tem debate. Essa. Primeira, na história, em 30 anos. E os caras não fizeram debate. A Globo, o SBT, a Record veio alegar a pandemia. A pandemia está impedindo de gravar o Faustão? Está impedindo de gravar novela? Está impedindo de gravar os programas de auditório? Não. Nada. Por que o debate não pode? Então o debate é mais torque? Não existe. Teve um na Band, né? Teve um na Band que foi tranquilo. Aconteceu, a Band mostrou que era possível fazer. Mas por que você acha que eles não querem? Não querem pelo seguinte. Uma parte, que se a gente pode dar nome aos bois, vamos lá. Uma parte, ó, Record, SBT, Rede TV, apoiam o Russomano.
Caralho, todo mundo assim? Os três, porque eles estão com o Bolsonaro. E o Bolsonaro tá com o Russomano. Não é nem o Russomano, entendeu? É que a Record, o SBT, a Rede TV já tem acordo de negócio de publicidade com o Bolsonaro. Já tá no bolso do cara. E como o Russomano é o candidato do Bolsonaro aqui, eles estão, aqui em São Paulo, fazendo o jogo do Russomano. E o Russomano, cara, o Russomano vai pra um debate, sim, ele termina o debate embaixo do púlpito lá, porque o cara não tem o que falar, ele é muito ruim, a trajetória dele é uma trajetória cheia de coisa mal contada, né? Um monte de coisa duvidosa, ele diz que defende o consumidor, tem aquele episódio lá da caixa de mercado, Nossa, né? Humilhação, inclusive conheci ela, fui visitar a Cleide, que ele humilhou, teve episódio de o restaurante que ele tinha lá em Brasília, que ele deixou dívida trabalhista, roubou 10% de garçom, ficou uns negócios assim, você vai olhar, rachadinho em gabinete. Aí você começa a falar isso, a imagem que as pessoas tinham do cara é do programa de televisão, um cara que defende o consumidor. Quando você começa a jogar na cara e o cara não tem o que dizer, ele despenca. É isso que acontece em todas as eleições. Minha avó que não tá na internet, ela vê o Russomano na TV, ela acha, pô, esse cara cuida desse cara, Esse cara briga cuida por mim. das pessoas, briga por mim. Só que aí quando no debate ele é confrontado com o que é a realidade, ele cai. Por isso todas as eleições em São Paulo ele começa lá em cima e cai. Ele começa lá em cima porque ele é conhecido. Porque ele é conhecido. Taxa de conhecimento é decisiva numa eleição, cara. Eu comecei lá embaixo, porque eu não era conhecido. Eu tô subindo porque eu tô ganhando taxa de conhecimento, porque as pessoas estão me conhecendo mais, né? Agora, o Russomano não quer debate. Ele foge do debate igual o diabo da cruz. Porque ele sabe que ele vai dar merda. Vai dar merda, vão expor ele. Então, ele já articulou com essas. A Globo, aqui em São Paulo, apoia o Bruno Covas. Certo? Isso não é explícito, ninguém diz, mas, assim, para eles querem que o Bruno Covas ganhe a eleição. E pro Bruno Covas, o Bruno Covas também não quer debate. Porque ele vai ser confrontado com a gestão dele. Ele é vidraça, ele é o prefeito atual. Então, todo mundo vai questionar. Se eu fosse pro debate com o Bruno Covas, eu perguntava, cara, por que você, em vez de urbanizar a favela, por que você, em vez de dar moradia para as pessoas, em vez de garantir hospital decente agora na pandemia, reabrir o hospital que está fechado, você foi lá e fez aquela pataquada no Vale do Anhangabaú, que gastou 100 milhões para fazer uma obra sem sentido nenhum, que virou um piscinão ali. Por que você está arrumando calçada, quebrando calçada na cidade há 2 meses da eleição e ficou 4 anos sem fazer nada? Não é conveniente o cara ouvir uma confrontação dessa. E como ele é o que tem mais tempo na televisão, para ele já tem a taxa de conhecimento dele e tal. Então ele também não quer debate. Então juntou ali o interesse disso que a gente está chamando na campanha, o Bolsodória, entendeu? É a turma do Bolsonaro com a turma do Dória, que é o Bruno Covas, e falou, ó, não vai ter. E não vai ter. Ó que loucura, o poder que esses caras têm. Mas vocês não conseguiriam... Porque, tipo assim... Eu vejo que você faz no seu canal. Até brinquei com um amigo meu falando, nossa, o Boulos parece um youtuber, né? Eu vi que você foi... Ah, você gosta do Boulos? Aí ela falou assim, o Boulos quer invadir a casa dos outros, aí você vai e vai conversar com a pessoa. Você não acha que se você convidasse a sua oposição pra falar no seu canal, ou... Sabe, eles não rola deles aceitar? Não, teve, Gão. O Bruno Covas e o Russomano não vão. Mas teve ontem um debate que os grupos de estudantes das universidades promoveram. Eu fui. Foi por Zoom. Tava lá os outros candidatos todos, menos o Russomano e o Bruno Covas. Só qual foi a repercussão? Nenhuma, porque foi ali num canal, tal, não sei o quê. Isso não pegou as pessoas. Porque ficou uma coisa ali na bolha. Então a gente tentou fazer, marcou alguns, só que os caras boicotaram, não teve repercussão. E aí faz o jogo do Russomano e do Bruno Covas. Né? E não tem como virar esse jogo pra ter um debate ou... Não vai ter e acabou. Vai ter um, para não dizer que não vai ter nenhum, vai ter um a 4 dias da eleição da TV Cultura, que foi a única que topou fazer, além da Bandeirantes, que fez já. Mas a TV Cultura tem pouca audiência, né? Mas nós vamos divulgar pra caramba, vou estar lá, vamos brigar. Não sei Mas, se por exemplo, os outros candidatos podem se negar aí. Porque eu não entendo como que funciona o debate. Porque na minha visão, assim, eu vi o debate e falei assim, os caras têm que estar lá. Tipo, como se fosse um dever deles com a população. Eu falei, não, eles têm que estar lá, não é que eles podem negar. Quando o Bolsonaro não foi, eu falei, como assim? Não foi? Por que não foi? Aí eu imagino, tem esse da cultura. Os caras podem virar e falar assim, eu não vou. Não, eles podem. Em tese podem. É claro que é um puta desrespeito com o público, com o eleitor. E mostra também que o cara tem telhado de vidro. Por que ele não quer ir? O que ele tá escondendo? O que ele deve? Mostra isso.
Por isso que às vezes mesmo o cara que não quer ir, pensa 2 vezes, porque ele fala, porra, minha imagem vai ficar queimada. Então, é isso que eu ia te perguntar. Às vezes, já aconteceu, deve ter acontecido, mas tipo assim, em debates, você vai no debate, você consegue crescer bastante através desse debate. Às vezes tem um cara que tá na liderança por causa do debate, ele falou uma merda, cai na hora a popularidade dele. Cara, não sei se vocês viram nas últimas semanas, não só o debate, mas por exemplo, uma merda que o cara fala. O Russomano tava em primeiro. Tava na primeira pesquisa com 30. Agora ele já caiu pra 20. O cara caiu 10 pontos. Caralho, é muito. Na última pesquisa... Foi depois que ele falou dos moradores de rua? Foi. O debate da Band, ele já caiu, porque começou a desmascarar o cara. Eu mesmo confrontei ele no debate a respeito da caixa do supermercado. Eu falei, você tá dizendo que você defende as pessoas aqui, você humilha as pessoas. Você tá puxando o saco do Bolsonaro, mas você humilha as pessoas. O que você tem a dizer? Aí ele veio pra agressão, falou que era mentira, mas tá ali o vídeo, todo mundo viu. Agora ele veio dizer a fake news de que eu contratei a caixa do supermercado, que ele humilhou há 15 anos atrás. Sim. Aí depois ele chegou e abriu a boca num dia, dizendo que morador de rua tem mais dificuldade de pegar Covid porque não toma banho. Caralho, ficou uma crosta de sujeira e não entra o bagulho. Isso é louco. É um desrespeito, né? É um puta desrespeito, cara. Mais que um desrespeito, é uma coisa assim, desumana. O cara mostra que não tem problema. Foda-se, deixa a rapaziada aí. Deixa ali, é uma coisa desumana. Só que isso chegou em muita gente. Aí é o poder da rede social. Não foi nem tanto pela TV, mas o poder da rede, do Zap, o vídeo dele falando, circulou pra caramba. E aí aquela imagem que a sua mãe tinha dele e tal, não sei o que... É mais minha avó, que fica o dia inteiro na TV. Sua avó e muitas outras pessoas que se que não são informam culpadas apenas pela TV, lógico que não. Elas receberam aquilo. Mas aí quando isso chega pra ela, fala, porra, então não é esse cara que eu conheço. E aí começa a aumentar a rejeição dele e ele cair. E eu vejo que o Bolsonaro bate na imprensa e eu vejo a esquerda falando assim, pô, tem que ter democracia, como assim? O cara quer mandar na imprensa, a imprensa não pode falar nada dele. Só que eu vejo também que a primeira oportunidade que a imprensa tem de ser mal intencionada com a esquerda, ela é. E só que pra gente que tá na quebrada, a gente fica assim, tá, quem eu acredito? Na imprensa, no Bolsonaro, na esquerda. Então a gente fica nessa. Então aí a gente queria saber por quê? Porque vocês apoiam ele e falam, mano, precisa ter democracia, o Bolsonaro não pode fazer isso com a imprensa. Só que a imprensa é a primeira a colocar no de vocês, entendeu? Aí eu fico nessa, entendeu? Eu fico tipo, mano, perdidão. É isso mesmo, cara. Mas vê só. Assim, uma coisa é desrespeitar jornalista. O cara tá trabalhando. O que o Bolsonaro faz ali naquele cercadinho do Palácio do Alvorada ofende, é machista com as jornalistas, mulheres e tal. Isso não se faz. É ele dizer que vai fechar a rede de televisão, vou caçar, vou não sei o quê. Isso é desrespeito à liberdade. Agora, criticar a imprensa, tem que criticar mesmo. Tem que criticar. Eu não tiro a razão se ele criticar a imprensa ou qualquer outra pessoa. Eu posso criticar por razões diferentes da dele. Sim. Mas a imprensa também não está acima de tudo, não está acima do bem e do mal. A imprensa erra e muitas vezes manipula. Vou dar um exemplo para vocês. 2 exemplos. Esses aconteceram essa semana e depois vira fake news. Eu fiz a declaração de contas, minha campanha. O patrimônio que eu tenho no meu nome é o meu carro. É o Celtinha. Declarei, certo? Aí tinha uma opção de declaração, não foi nem eu que fiz, é o advogado da campanha que faz, o contador e tal. Tinha uma opção que era opcional de cada candidato declarar o saldo em conta bancária. Que não é nem patrimônio, é uma renda. Ele acabou não declarando, né? Aí veio o jornal e questionou, ligou para minha campanha e falou, ó, Boulos não declarou, ele está escondendo. Eu falei, não, nem vi que não tinha declarado, então vou declarar. Aí peguei no dia, que era o dia da declaração, já era final de mês, vocês sabem como é, tinha R$579 na minha conta. Eu meti o print lá do negócio, mandei, o meu advogado foi na Justiça Eleitoral, corrigiu. Qual foi a manchete do jornal? Né? Boulos omite conta bancária, oculta patrimônio. De mais de meio milhão de reais, né? Aí, era R$579. R$579. O que já virou na fake news circulando no Zap? Boulos ocultou conta de R$580 mil. Caralho! Então, assim, a imprensa presta um desserviço quando ela faz oculta. Porra, mano, não tinha botado 579. Se eles botassem no título R$579, quem ia ver já falava, porra, isso não foi certo. Por que o cara ia ocultar R$579? Não faz o menor sentido. Uhum. A outra foi agora, essa semana. Eles
Eu sempre vejo uma fake news pra cima de mim. O Boulos não trabalha, o Boulos é vagabundo. Aí eu fui, gravei um vídeo falando, ó, quais são minhas fontes de renda e qual é o meu trabalho. Me formei em filosofia, fiz mestrado em psiquiatria, comecei a dar aula aos 23 anos de idade, dei aula na Escola Maria Auxiliadora como professor de filosofia, depois dei aula na Faculdade de Mauá, dei aula 6 anos na Escola de Educação Permanente. Né? Atualmente, meus vínculos são: sou colunista da revista Carta Capital e recebo por isso, sou colunista do Instituto IRI e recebo por isso, dou aulas no Instituto IRI e dou aulas na Escola de Sociologia e Política, que é uma faculdade que tem lá no centro de São Paulo. Beleza, disse isso num vídeo. Aí veio de novo o jornal. Começou a falar, não, esses seus trabalhos, começou a ligar para as instituições. Aí ligaram lá para a revista Carta Capital, de fato, o Boulos é colunista, dá para ver, quem quiser ver a revista, cada 15 dias tem uma coluna minha lá. Ligaram para o Instituto IRI, de fato, ele é colunista, ele é professor. Aí ligaram para a Escola de Sociologia e Política e disseram, de fato, o Boulos deu cursos aqui em 2019, no primeiro e no segundo semestre, e este ano nós tínhamos interesse ele também em continuar, só não continuamos porque ele é candidato a prefeito e a política da escola, quando é candidato, segura, e com certeza no que vem quero conciliar meu trabalho de prefeito, espero também dando aula, que é uma coisa que eu gosto de fazer. E qual foi a manchete do jornal? Faculdade nega vínculo de trabalho com Boulos. Eu falei, bicho... Hoje, aí foi o filho do Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, foi no Twitter ontem e botou, Boulos mentiu, ele não trabalha. Você entende? Então, uma imprensa que faz um negócio desse tem que ser criticada mesmo. E não faz só comigo, não estou dizendo aqui que eu sou o coitadinho, um perseguido, apenas fazem comigo porque eu estou incomodando o interesse dos candidatos deles agora, que eles não querem que eu chegue lá, estou incomodando talvez até o interesse dos anunciantes deles agora, que talvez tenha contrato com a prefeitura, esquema, essas coisas, empreiteira, empresa de ônibus, empresa de lixo, não sei o quê. Mas fazem isso com outras pessoas também. Então eu não tiro a razão de quem critica a imprensa. Eu só acho que você não pode desrespeitar um profissional, desrespeitar um jornalista, jogar o trabalho da pessoa no lixo e nem dizer que você vai fechar um órgão de imprensa porque ele publicou o que você não quis. Mas você acha que o seu filme na imprensa tá como? Você acha que eles te queimam mais ou são mais de boa com você? Cara, sabe o que eu sinto? Muitos jornalistas até simpatizam. Acho que muitos talvez até vão votar, porque tem uma simpatia com a nossa candidatura. Nem todos, evidentemente. Tem um monte também. É diverso, né? Mas os órgãos de imprensa em si, o que eu sinto é que a maior parte não gosta da minha candidatura, não se sente confortável, porque eu tenho posições... Porque a turma lá é mais conservadora, entendeu? Mais conservadora, mais de querer manter o status quo aí. E eu tenho posições que não é de manter, que é de mudar muita coisa. Uhum. E acho que aí cria um conflito. Né? Eu vi que... Né, antes, a esquerda era o pessoal que conversava com a gente, né? Da quebrada e tal. E 2018, isso se perdeu, assim, de uma forma que... O Bolsonaro conseguiu falar com a gente. Pra você ter uma ideia. Então, tipo assim, onde que a esquerda falhou... ao ponto de o Bolsonaro virar um ídolo? E, tipo assim, vocês acham que vocês precisam realmente entender a forma que eles se comunicaram pra melhorar o lado de vocês? Igão, essa tua pergunta aí é chave, velho. Toda a esquerda brasileira tinha que se fazer a pergunta que você tá fazendo pra mim agora. Porque você tocou... Sabe que foi uma coisa que me machucou? Foi ver a molecada saindo da escola no meu bairro fazendo arminha com a mão. Cara, só puxa o mic um pouco mais pra você. Desculpa. Não, fique em paz. Então, eu vi gente criada comigo falando um absurdo. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, só que eu não conseguia tirar isso do cara, entendeu? É isso. E você viu um cara o cara é capitão do exército. O cara defende ditadura, defende torturador, defende as coisas que você pega pra um jovem, pra alguém que assim, não faz sentido, né? Só que ele virou o mito. Né? Era As legal. As respostas dele viralizaram, né, cara? Porque acho que aí teve uma coisa. Ele soube trabalhar com a rede social. Abraçou os memes. Abraçou os memes. Soube trabalhar com humor. E é uma coisa que a nossa campanha está fazendo agora, nesse momento aqui em São Paulo. Também se desafiando, porque a esquerda também não pode ser aquela coisa chata, carrancuda, que ninguém quer estar perto, sabe? Só quer dar lição de moral pros outros, subir e falar, tem que ser assim. Porque isso afasta. Ninguém quer isso. Quem quer um cara chato do teu lado, que você não quer tomar uma cerveja com o cara, que você não pode trocar uma ideia legal com o cara, porque o cara só vai ficar falando a ladainha. Prometendo. Só ensinando. Só como é que doutrinando você e dizendo... Não,
Ninguém quer isso, ninguém aguenta isso. Passou isso aí, velho. Passou. E a esquerda, uma parte da esquerda, também não vou generalizar, uma parte da esquerda não percebeu isso. E acabou mantendo uma coisa meio antiga que perdeu a capacidade de dialogar e de se comunicar, principalmente com a juventude, da quebrada. Você acha que se acomodou no poder? Eu acho que teve uma acomodação. Teve uma coisa de falar, sabe? Ó, e acho que não era no sentido de poder pelo poder. Você pensa uma coisa, fala, pô, eu tô aqui. O cara se criou na luta da comunidade. Certo? A esquerda nasceu, você pega o nascimento do PT lá atrás, né, lá nos anos 80. Eram as comunidades eclesiais de base, era o movimento de moradia, o movimento de sem terra, o movimento dos trabalhadores. Era uma luta muito forte no bairro, na quebrada, certo? Associações de moradores e tal. Quando chegou lá, acabou criando uma ideia de que, ó, agora nós estamos aqui dentro do Estado, nós temos que cuidar disso aqui. Vamos fazer alguma coisa pelo povo, vamos fazer coisas pelo povo, e fez. É verdade, isso é inegável. Melhorou a vida das pessoas, mas o preço disso foi se distanciar. E aí, o que aconteceu? Não existe espaço vazio. A esquerda foi se distanciando da quebrada, quem foi entrando? Por exemplo, uma parte. As igrejas evangélicas neopentecostais, que cresceram muito. E aqui, independente do valor de religião, eu tenho muitos amigos evangélicos. Mas são as igrejas que ajudam, dão suporte. Claro, é isso. Quem que você vai procurar se você tem um problema no dia a dia? Se acabou seu gás, você vai procurar o pastor ou o partido político? Entendeu? É isso que você... E aí não é eleição, é qualquer dia. Quem que você vai procurar se tem um problema com seu filho, se tem um problema de alcoolismo na família, se tem um problema de violência? Então, quem está lá no território, no dia a dia, fazendo, por exemplo, rede de solidariedade, o seu filho pode ir ou o jovem pode ir na banda de música no domingo. Então, a igreja construiu uma rede de convivência que a esquerda tinha lá atrás. Certo? A esquerda tinha esse trabalho lá atrás, que era o trabalho de base, que foi se perdendo. O tipo de esquerda que eu acredito, e é por isso que eu estou há 20 anos no movimento sem teto, nas ocupações onde tem a cozinha coletiva, onde tem as redes de solidariedade, onde tem cursinho pré-vestibular para a juventude tentar entrar na faculdade, onde tem um monte de espaço de acolhimento, de oportunidade, de escuta, que há 20 anos a gente faz esse trabalho muito forte, é porque eu acredito numa esquerda que resgate esse sentimento lá de trás. E que que sim, esteja na comunidade não só de 2 em 2 anos para pedir voto. Porque aí você se iguala, mano. Você se iguala ao cara que vai lá só comer o pastelzinho na feira, bastar a criancinha. Então, isso aí é clichê, ninguém aguenta mais isso, ninguém quer mais isso. Certo? Você pode até... As pessoas até às vezes votam num cara porque o cara trouxe ali um benefício, mas é uma coisa que ninguém acredita. Você vê o político fazendo isso e já fala, não, tá mentindo, cara. Ele não queria estar aqui, não. Essa porra tá comendo um negócio, tá... Foda-se, tá ligado? Foda-se. Mas eu acho que assim, ó, eu não é que eu entendo o povo brasileiro, mas tipo assim, chegou uma hora que, cara, você ligava o YouTube, era melhores momentos do Bolsonaro. E os cortes eram feitos tipo assim, Bolsonaro, o que você acha do bandido? Bandido tem que se fuder, pronto, acabou. Aí cortava. Um meme. Quem assiste aquilo falava, mano, esse é o cara. Bandido tem que se fuder mesmo. E a galera tava com a mentalidade tipo, mano, tem que mudar essa porra. E o Bolsonaro veio pra muitas pessoas como um herói, como um... Aí depois que ele entrou... Por exemplo, eu fui um cara que eu olhava, algumas coisas batia com ele. Porra, tá ligado? Não tem como. Eu queria que mudasse as coisas. Claro. E ele foi uma parada que eu olhei e falei, mano, vai que vai. Mas no meio da candidatura eu já vi que ele era muito louco. Depois que você vai pesquisar, você vê que ele tem umas ideologias meio loucas. Mas só que o público via esses memes, via ele na TV metendo louco, falou, mano, é esse cara. Ou é melhor esse cara pra mudar a porra toda, fazer alguma loucura lá pra... levantar todo mundo. Eu acho que foi tipo... Tava ruim. A galera olha e fala assim, caramba, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de levar um filho na escola, não tenho onde... Não tem água direito, não tem nada, tá tudo ruim. Esse cara aí tá falando um monte de asneira, mas vai mudar alguma coisa. Aí o cara fala assim, não vou colocar mais no mesmo. Acho que na cabeça das pessoas dizia, pô, pelo menos ele é um cara honesto, tá falando o que pensa, é autêntico, não tá no esquema. Mas essa visão também foi produzida. E foi produzida com muita estrutura e com um trabalho bem feito. Isso é preciso reconhecer. O cara não precisou nem ir pra TV. O cara fugiu dos debates, mas fez um trabalho. Qual foi o trabalho de marketing dele? Foi esconder, por exemplo, que ele estava há 27 anos como deputado
Diziam que o Bolsonaro era de fora da política, que ia mudar tudo que tá aí. A maioria do povo que votou nele nem sabia que o cara era deputado há 27 anos, que tinha esquema no gabinete, que tinha assessora fantasma, que tinha... Isso que tá aparecendo agora, de Queiroz, de não sei o quê, isso não vem de hoje, né? É, porque ele se vendeu, né? Se vendeu, como se fala, na candidatura. Ele era tipo, mano, o cara, ele é honesto, ele nunca... Era o salvador da pátria. É, entendeu? Então, tipo, todo mundo, eu que tava meio olhando assim, até eu olhei e falei, mano, esse maluco aí, se pá, é melhor, hein? Vai que, né? É, vai que, né? Eu achava melhor. Entre eles ali, na minha... Vendo assim, eu falava, mano, Bolsonaro, tá ligado? Então tem muita gente que deve estar assistindo agora e deve estar falando, mano, eu também fui nessa. Eu votei nele pensando nisso mesmo, em mudar, fazer alguma coisa. É tá isso. ligado? E era muito... Olha que loucura. Teve uma cena na eleição, eu fui candidato, né, a presidente, e foi duríssimo. Porque além de não ter o espaço e tal, era uma eleição que tava marcada muito por essa coisa do saco cheio, ódio. Você tentou de cara, presidente, né? Eu tentei de cara. Boçalzão, Mas vou falar pra vocês. Eu sabia que eu não ia ganhar. Né? Não sou... Falar, vou entrar aqui de cara e vou ganhar. O que eu queria, quando eu decidi ser candidato a presidente, era plantar uma semente. Certo? Era deixar uma posição ali e marcar. E eu acho que isso cumpriu algum papel. Claro que, enfim, podia ter sido outra circunstância e tal, mas cumpriu um papel. Tanto é que hoje eu sou candidato a prefeito de São Paulo, da maior cidade do Brasil, com chance real de ganhar, mesmo tendo pouca estrutura. Se eu não tivesse sido a candidata a presidente, isso teria sido impossível. A minha candidatura hoje ter a força e o peso que tem. Tem razão. Porque deixei uma semente, você deixou ali uma ideia. Boulos, já sabem o seu nome. Já O sabe. Lula foi assim, ele perdeu muito pra ganhar. Perdeu 3 eleições de presidente antes de ganhar. Mas na eleição de 2018, parou um cara, eu tava lá na estrada do Campo Limpo, pá, o Magnão que tá aqui tava dirigindo. O Celta? O Celtinha. Eu no banco do passageiro, aí parou, já faltavam 3 dias da eleição. Aí parou um cara do meu lado, abriu o vidro e falou, porra, você é o Boulos, tal. Porra, eu vi você no debate, foi bem pra caralho, botou o dedo na ferida, foi pra cima dos caras. Ó, se eu não fosse votar no Bolsonaro, eu votava em você. Aí eu falei, porra, mano, eu sou um cara de esquerda, o Bolsonaro Tem nada a ver direita, com o cara. Não tem nada a ver. Por que isso foi na cabeça do cara? Aí eu entendi um pouco isso que vocês estão falando aqui. Que era uma coisa, quando você tá lá dentro, é mais difícil você entender a cabeça da pessoa. Porque o cara via no Bolsonaro, não era independente de direita. Não tava nem aí. O cara via no Bolsonaro um cara que ia mudar, que tava botando o dedo na ferida, que ia pra cima. Como e se ele conseguiu se vender. É como assim, se o voto do cara realmente pesasse. É. Não jogasse no montante. Não, meu voto vai pesar. Acho que a galera sentiu isso. Não, eu no dia da eleição, eu tava indo pra casa da minha namorada, ela mora em Indaiatuba, a gente acompanhando assim no celular. Mas eu tava atônito, triste, assim. Parecia que eu tinha, tipo... Parece que o Corinthians tinha sido rebaixado, mano. Você nunca botou fé no Bolsonaro? Nunca, mas porque pra mim foi assim, eu era, como eu falei no comecinho, eu era um cara que não ligava realmente pra nada, tipo assim, Igor, eu não sabia nada, tipo, mais 0%. E quando começou a aparecer o Bolsonaro, antes pra mim, ele era um cara que só falava merda na TV. Um doidão. Porque, tipo assim, o CQC ia atrás do cara, mostrava, acompanhava muito esses programas e, tipo, ele só aparecia na TV falando atrocidade. Sendo homofóbico, sendo racista. Eu falei, mano, caramba, os caras dão muito palco pra esse cara. Eu acho que isso fez ele ser eleito. Foi. Aí, Começou ali. Aí eu falei assim, como assim, mano? Eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu fui entender. Eu falei, mano, dessa vez eu tenho que votar, porque eu comecei a ir e falei, mano, eu não posso deixar esse cara... Não eu, como se eu tivesse um poder do caralho, mas eu falei assim, Mas tá certo. mano, se eu me ligar, esse cara não pode ser presidente. Aí, foi a primeira vez que eu me inteirei, aí eu falei, caramba, mano, tá acontecendo isso e isso. Tô entendendo todo mundo que vai votar nesse cara. Entendo até... Eu não briguei com o familiar nem nada. Mas eu entendi os familiares que iam votar nesse cara. Aí eu falei assim... Eu fiquei muito triste, mano. Pra mim, tipo... Sabe? Foi um dia bem merda pra mim. Mas eu sabia desde quando ele se candidatou. Eu falei, mano, esse cara vai ganhar, velho. Pra mim era meio que nítido. Quando começou as votações, eu falei, mano... Eu tinha a mesma visão do Igão. Eu demorei pra acreditar, cara. Pior que eu já sabia, mano. Eu sabia. Eu falei, é possível. Você sabe, mas você fica, não é possível. Eu sabia. Eu falei, mano, vai ganhar, velho. Olha o tamanho que tá o cara, mano. E o cara tá muito em alta. Todo mundo só falava do Bolsonaro. Aí levou a facada lá também. Aí eu falei, mano, pronto, agora é ele. Já era. O que transparece pra mim, que, tipo, por exemplo, a galera prega muito de, tipo assim, porque tem partidos que meio que pregam a mesma coisa, entre aspas, né? Aí eu vejo, assim, por exemplo, na época da eleição, de 2018.
eu olhava e falava assim, o Haddad não tem chance de ganhar do Bolsonaro. Também. Talvez o Ciro ali... Porque o pessoal tava num negócio que não ia votar no PT. Podia ser Deus. Não ia votar no PT se ele tivesse no PT. Jesus Cristo lá não ia. Os caras não iam. Os caras tava mordido. Eu falei, mano, não é inteligente, né? Aí eu fico pensando, agora com você, por exemplo, o candidato do PT nem se fala muito, né? E o PT sempre foi um partido muito forte. Se fosse você, talvez no lugar do cara, você fala assim, pô, mano, ao invés de eleger tal candidato que não tem nada a ver comigo, e eu não tenho chance, se você entender que não tem chance, você fala assim, eu vou apoiar aquele cara que eu acredito nele, porque é melhor. Porque assim a minha galera, acompanhando esse cara, cresce. Você não acha que rola um pouco de egoísmo? Igão, é difícil, mano, você ver generosidade na política. Entendeu? A política deveria ser... É o que a gente espera, né? É claro, porra. Deve ser normal isso. Deveria ser o espaço de você expressar os valores que você acredita, certo? De você tentar fazer com que chegue ao poder as ideias, os sonhos, o projeto que você tem. E que às vezes isso significa você abrir mão de alguns interesses imediatos, né? De alguns interesses até pessoais, particulares, de poder, em nome de um projeto. Mas nem sempre é assim, cara. Porque acaba tendo, muitas vezes, interesses no meio, de quanto a bancada que vai eleger, de vereadores, de não sei o quê, de não sei o quê. Infelizmente, eu acho que, por vezes, o projeto e o compromisso com uma ideia, com uma mudança, por vezes fica em segundo plano. Isso não é num partido só, sabe? Isso acontece frequentemente. Assim. É um tipo de fazer política que está envelhecido. Acho que nós temos que... essa geração que está vindo... Se tem uma coisa que me anima, é ver uma geração nova que está enxergando a política não mais como, política não presta, porque isso também é muito cômodo, né, cara? É mais fácil, né? Mais fácil é você lavar as mãos. Político não presta, é tudo ladrão, foda-se, eu vou anular meu voto, eu vou não sei o quê. Mais fácil, porque aí quem tá lá vai continuar lá. Se você não gosta de política, tem gente lá que gosta e tá fazendo em seu nome pra te ferrar. Assim, É o cara que ama que você não quer ama saber. que você detesta Eles política. gostam do povo ser Ama. ignorante, né? É. Porque o cara se achar que perpetua. nós é tudo bandido, foda-se, pelo menos estamos aqui. Por que não investe de verdade em educação no Brasil? Se não é por isso, pra deixar o povo sem a consciência. Certo? De uma maneira até na cabeça deles manipulável. Então, sim, eu acho que tem uma coisa aí que é uma geração nova que está surgindo, mais interessada, mais antenada na política, mais antenada na luta contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia. Você não acha que o Bolsonaro ajudou, não? Eu acho que o Bolsonaro, nesse sentido, acabou nesse sentido. ajudando. Foi por conta dele que eu me inteirei. Porque o cara faz um negócio, até usou o bom sentimento de muita gente que acreditou nele, que queria mudança, para fazer um projeto tão desastroso. O cara que chega numa pandemia, 160 mil mortes no Brasil, e daí eu não sou coveiro. Não Pô, existe. isso é coisa que um presidente diga, É cara. foda, né? Isso é um desrespeito com a vida das pessoas, com a vida de quem perdeu. O lance de não querer Parente. vacinar o pessoal. Porra, né? mano, virar um negócio assim, o cara acredita, a turma dele acredita que a Terra é plana, cara. Você é louco? Você acha que você tá no século XV? Sabe? Então, Terra plana não tem nem que se Você não acha que isso é discutir, perigoso? A gente ri, mas é perigoso, porque cria uma ideia na cabeça de uma parte de anti-ciência, de que qualquer coisa vale, mano. Se você acredita que a Terra é plana, você pode acreditar em qualquer coisa que Exato. apareça. Você pensa que é tipo uma besteira, o cara tá falando que a Terra é plana. Mas isso é perigoso, mano, porque daqui a pouco o cara tá acreditando que vacina te faz mal, aí fala assim, mas eu não vacinei meu filho tá bem. Mas tá bem porque o resto dos outros filhos tá vacinado. Verdade. É bem isso, cara. E assim, o Bolsonaro traz um atraso. E essa geração que tá vindo não tá querendo confrontar isso. Assim, disse pra vocês aqui no começo, eu tô com 27% na juventude. Em primeiro Foda. lugar, disparado. É uma expressão, e não é porque sou eu, entendeu? Não é isso que eu tô dizendo. Mas é uma coisa de que as pessoas estão buscando uma coisa nova. Uma coisa mais fora da casinha, uma coisa que não é mais do mesmo. A política velha não tá se coçando, não? Tipo, mano. E aí vai começar a vir um monte de político querendo vir pra internet. Eu acho que eles se Em vez deles coçam. comer pastel, eles vão vir num Podpah, vão vir num Flow. Eu acho que eles se vão coçam, vir- sabe como? Tirando o que ele falou, tirando o debate, tentando jogar na mídia É isso. de coisa errada. Porque, mano, tem uma coisa, velho. Aqui, assim, marqueteiro, que você grava 10 vezes olhando um teleprompter na TV, tem até como você fingir que você é quem você não é.
Agora aqui, numa conversa, os caras nem veem, porque é difícil o cara se fingir, querer vender uma imagem que não é a dele, não cola, fica um negócio muito artificial. Não rolou com a gente. Tipo assim, em momento nenhum você, tipo, ligou uma assessoria de imprensa falando assim, ó, tem que falar disso e disso. Não. Eu fiquei com receio de você falar, ó, não fala o sobre Mítico isso. até sabia, falou assim, o Boulos vai vir? Eu falei mesmo, ele nem falou, né? Eu falei, porque a gente, o pessoal pode até falar, tem que trazer outros candidatos, mas a gente tentou convidar e o pessoal não vem, ué, você quis vir, tá aqui, entendeu? Você não tem medo, tipo, claro que não, mas eu pergunto, tipo, você não tem receio, tipo, caralho, eu vou colar lá com esses moleque, vai que eles me perguntam um monte de merda, eu falo, entra numa polêmica e etc. A galera que cuida de você não fica, caralho, Boulos, não fala desse assunto, não sei o quê. Como que você... É porque é diferente, cara. É uma parada nova. A gente tá conseguindo, junto com o Flow, fazer uma parada diferente na internet. Tem 2 moleque de quebrada... Conversando com o candidato a falando com o prefeito. Boulos, tá ligado? A minha mãe acabou de ver o stories que eu marquei você. Minha mãe deve ter falado, mano... Que isso, Thiago? Como assim que você tá falando com o Boulos, tá ligado? Cara que já foi candidato à presidência, prefeito agora. E tipo, você tem algum receio? Ou quem foi que te falou, mano, cola lá que vai ser bom, vai? Sabe o que, Mítico? Receio, eu não tenho pelo seguinte, a palavra não é receio. Porque, cara, a minha vida é um pouco essa, mano. Eu vou pros lugares, cara. Eu não vivo numa bolha, cara. Eu não vivo numa cúpula blindada. Eu vou pro boteco na esquina da minha casa, eu converso com os vizinhos, eu vou pra... E em todo lugar, eu não tô blindado. Quantos lugares que eu já fui que veio Bolsominion querer me tirar? Direto. Porque, no lugar que eu vou, entendeu? Eu ando na rua, normal. Enfim, frequento. O que eu tô fazendo aqui de maneira de peito aberto e dialogando é de algum modo o que eu faço no dia a dia. Eu vou pras comunidades e às vezes eu escuto o que eu não gosto. Certo? É normal, né, na vida você escutar o que você não gosta e às vezes até de uma forma desrespeitosa. Que aí, escutar o que você não gosta, mano, de boa. Eu dialogo. Foi até o que você citou do vídeo que a gente fez lá na Faria Lima, que a gente até foi provocar isso. Eu fiquei escondido no carro e vinha a turma falar, o que você achava na Faria Lima, hein? Aí imagina o que vinha. Invasora, não sei o quê. Uma senhora falou, ele disse que mora na periferia, mora nada. Eu soube que ele mora no Morumbi, sei lá, eu moro não sei onde. Aí, claro, até para respeitar a pessoa, a pessoa da nossa equipe, que é jornalista, perguntava, mas você falaria isso para ele? A pessoa nunca imaginava que eu ia aparecer lá, né? Falaria. Aí eu saía do carro e chegava lá. Então, senhor, olha, vou te dizer, não, é assim, isso não e tal. Vamos em casa tomar um café. Vamos em casa tomar um café. Você quer conhecer? Você está dizendo que eu não moro onde eu moro? Vamos lá em casa. Meu marido disse, então vai a senhora e seu marido, vamos lá tomar um café na minha casa, está convidada. Então, e aí, assim, ouvir o que você não quer, beleza. O outro cara até foi mais bravo, falou, mas você invade, eu não aceito invasão, não sei o que. Eu falei, beleza, democracia, cada um tem a sua opinião. O que eu não topo é desrespeito, cara. Assim, lugar que eu não vou, por exemplo, é lugar que eu sei que vai ter desrespeito, que vai ter uma baixaria, que vai ter agressão. Porque eu acho que isso não agrega. Às vezes a gente caça clique. Vocês sabem como é, vocês são do YouTube, são de internet. Sim. Gente que faz tudo vende a alma pra poder ganhar não sei quantos seguidores ou ter não sei quantas views. Aí não vira. Eu acho que é o que rola com o governo do Bolsonaro, porque a galera hoje que apoia ele, se você for prestar atenção, é sério, eu juro, Mítico, eu converso com os amigos que apoiam o cara, porque, pô, aí você vê o que você fala, apoia por quê? Fala, mano, porque ele responde mesmo, tipo assim, o cara foi homofóbico, olha lá, gayzinho, olha lá, o mito foi homofóbico. É isso que eles amam. Então por isso que ele continua, você entendeu? Não tem a galera que gosta dele hoje só por conta disso, mano. Pelas imitações dele, né? E você não acha que, tipo, tem uma parte da esquerda, que você até falou no começo, que milita errado, tipo, principalmente no Twitter, que tá ali só pregando, querendo ensinar, só querendo ditar, tem que ser assim, nossa, você fez isso, cancela. Você não acha que isso, só afastando as coisas que, por exemplo, tudo que é do povo eles não gostam, você não acha que isso atrapalha pra caralho o nome da esquerda, tipo assim? Atrapalha pra Eu caramba. também acho velho. isso. Atrapalha pra caramba. Porque a gente olha pro Twitter e a gente fala, meu Deus, a esquerda é muito chata. Muito chata, velho. Assim, não, uma coisa de você... Porra, essa coisa de cancelar, cara. Eu vi um negócio que era, eu avisei. Os pessoal chegavam e diziam, você votou no Bolsonaro? Olha agora o Queiroz, não sei o quê. Eu avisei. Mano, você não dá nem tempo do cara reavaliar, eventualmente se arrepender, você já tá apontando o dedo pra pessoa. Aí o cara vai querer fazer de Aí novo. o cara vai falar, então eu voto de novo mesmo, é você que tá errado. Ou agora eu vou pro Levi Fidelix, sei lá eu. Porque o povo fica nessa e, tipo assim, que me desculpa.
Mas na quebrada, né, Chico Buarque? É o Pisadinha, a camisa do Neymar. Pisadinha, E os- eu acabei de sair um jingle da minha campanha Pisadinha. Porra, aí sim. O Boulos tá ligeiro nas coisas, né, mano? Você tá ligeiro. Atrapalha então. Eu gosto de sim, de música. Eu ia te perguntar, que música que você curte? A galera no Twitter, eu falei, gente, o que eu pergunto pro Boulos? Aí todo mundo pergunta se ele curte trap, rap, o que você curte? Mano, Prometi que eu ia perguntar. eu ouço, mas assim... Não, ouço trap? Não, o que eu... Não, ouço rap. Caralho. Não, ouço rap. Sério? Rap, eu ouço. Não, pô, vai, me fala quem que você escuta, então. Racionais. Outro dia tive com o Dexter, que é um parceiro que tá... Faz tá a apoiando ponte gente. com nós aí, conversar com os caras. Mano, o Dexter é um cara humilde do caramba. Faço sim. Que Acho foda. que ele topa vir aqui com o maior prazer. Puta cara humilde. Teve lá em casa, foi na minha casa, a gente foi... Queria conversar, teve uma amiga em comum que fez a ponte, declarou apoio à nossa candidatura, tá fazendo campanha, e é um cara puta admiração pela trajetória do Ele é Dexter, brabo, né? brabo. Porra, você é louco. Brabo. Então, assim, ouço, mas o que eu não vou dizer que eu curto, que eu ouço dia a dia, o que eu curto mesmo, eu gosto de um sambinha, de um pagode. Sério? O que eu mais gosto, porra, um churrasquinho em casa, cerveja. Pede cerveja, né? Isso que eu ia falar. Botar um Zeca Pagodinho, É isso que botar vai- Bete Carvalho, botar... Porra, O cara que vê político, acha que a vida do cara deve ser um porre, um saco, tá ligado? Mas você é tem, um deve, pouco, ter, viu? deve ter- é um pouco. Mas você não deve ter momentos que você ouve pagodinho. É Não uma tenho. pessoa normal, né, caralho? Tem, porra. Final de semana, você tá estourado. Tô com a minha companheira, levo uns amigos em casa. Corinthians perdeu 1 litro de pinga. Você é louco. Aí é pinga. Que da hora, da hora. Mas Corinthians ganhou uma cervejinha, Uma cervejinha tal, tem que- churrasquinho, às vezes. Porra, mano, eu... Faz parte, Quem não, né? cara? Não, Faz pelo amor de parte. Deus, tem que ter... Aí, pô, botar um Zeca Pagodinho, botar um... Você tava falando que se atrapalha ou não essa esquerda que só faz isso, e como que muda isso? Cara, eu acho assim, já tá começando a mudar. Porque também a esquerda, mas uma parte ali, às vezes fica ferrada aquela coisa e tal, mas isso é minoria. A esquerda também começou a perceber o que foi o resultado de 2018, sabe? Então, olha o que aconteceu. Olha o abismo que a gente tá, o atoleiro que a gente tá. Então, acho que digo isso até pela campanha que a gente tá fazendo, por outros que estão acontecendo. Eu acho que tem mais gente na esquerda entendendo, cara, e tendo a capacidade de fazer autocrítica. Autocrítica no sentido de falar, porra, não é esse caminho, não é de mudar as posições. Eu não mudei as posições que eu acredito. Eu continuo acreditando que política tem que ser para combater a desigualdade social, de que a periferia tem que ser prioridade. Eu não acredito em privatização, eu acredito que os serviços Pelo amor de públicos têm Deus. que chegar para as pessoas, porque na privatização é uma empresa querendo ganhar e quem não tem como pagar não vai ficar de fora. Então, os meus princípios, aquilo que eu defendo, é o mesmo que eu defendi há 20 anos quando eu entrei no Movimento Sem Teto. Agora, a forma de você expressar isso não precisa ser numa cartilha chata ou num vídeo de 1h50 doutrinando e lendo o capítulo 3 do livro tal, pelo amor de Deus. Você não acha que a sua oposição que você tá tomando agora não vai meio que servir de espelho para próximas candidaturas tipo, Mano, de outras eu pessoas? espero que sim. Eu espero que sirva. Porque eu não quero o poder para me falar, eu fiz isso, agora isso é meu, ninguém pode fazer porque vai concorrer comigo. A Erundina é minha vice. Não sei se vocês conhecem a trajetória dela. Puta, mano, é uma mulher sem palavras. A Erundina é um negócio... A Erundina, quando ela tomou posse como prefeita de São Paulo, em 89... Os comes da Erudina são muito famosos. Não, é incrível. E depois, como prefeita, ela voltou. Essa foi a diferença dela. Não apareceu só na época da eleição para fazer o comício. A Erundina voltava como prefeita para os bairros e ia lá. Mas quando ela tomou posse em 89, ela disse uma frase que eu quero dizer dia 1º de janeiro, se eu tiver a oportunidade de tomar posse. Quer dizer, eu quero terminar o meu mandato com menos poder do que eu entrei. Olha que loucura. Caralho. Quer entregar o poder pro povo, né? E ela fez. Ela fortaleceu as subprefeituras, que hoje é esquema, é cabide, virou isso. Mas ela fortaleceu as subprefeituras, era um espaço de participação, tinha orçamento participativo. Então, o cara lá de Sapopemba, o problema, tinha 100 milhões que chegava em Sapopemba. Não era a prefeita que ia decidir para onde ia os 100 milhões. Não era o secretário de não sei o quê. Juntava a comunidade. É o Quais povo são as que sabe prioridades? onde ir. O povo, não, o problema aqui não é creche, o problema aqui é posto de saúde. Ou o problema é creche e posto, mas o mais urgente é uma área de lazer para a criançada que está morrendo no meio da rua. Quem sabe é quem tá lá, né? E quem sabe é quem vive o problema, cara. Então, assim, você ter uma forma de fazer política conectada com o povo, escutando o povo, ter a humildade de escutar
e criar uma forma de decisão que não seja só um prefeito no gabinete lá no centro da cidade, no ar-condicionado, ditando o que a cidade vai, o que vai ser feito. Assim, eu acredito muito nisso. Então, o que eu estou fazendo agora, eu quero mais é que prospere mesmo, que muita gente faça igual, sobretudo a esquerda, para que possa sair dessa bolha. Eu acho que tem que fazer, mas tem que tomar cuidado só pra não ser perigoso, que nem foi com o PT, porque eu via na quebrada, eu ia muito nos céus que a Marta fez, e o pessoal ama de paixão a Marta, o Lula, o Suplicy. O pessoal fala, caramba, só que foi aquilo que aconteceu. O pessoal se acomodou de um jeito que hoje o pessoal demonizou o PT. Então, você não acha que tem que ter esse cuidado também? Pra não se encostar quando conseguir, por exemplo. Tem que ter. Mano, vocês já ouviram falar no Pepe Mujica, que foi presidente do Uruguai? Não, se eu ouvi foi por alto. Então, é um cara, um senhor já, e que ele tem uma história do cacete. Ele foi... Vocês perguntaram, até lembrei agora, o Diego já olhou pra mim. Vocês perguntaram a assessoria não fala nada. O que a assessoria fala pra mim nessas conversas é falar menos palavrão. Porque eu falo palavrão no dia a dia. Para de falar palavrão. Pra você deve ser foda. mesmo. Candidato. Porque você tá à vontade. Mas você começou a se soltar, eu comecei a achar maravilhoso. Então. Você fica à vontade no lugar, você fala do jeito que você fala em todo lugar. Entendeu? Você não fica escolhendo palavra. E aí eu acabo falando. Mas eu tava falando do Mujica. Mujica foi guerrilheiro, enfrentou a ditadura no Uruguai, foi preso, torturado, ficou numa solitária por, acho que, mais de 10 anos. Quase enlouqueceu. Depois virou presidente do Uruguai. E ele andava num Fusquinha. Só fala do meu Celtinha, mas o Mujica andava num Fusquinha como presidente da República. E o Mujica, depois de muito tempo, ele foi presidente e tal. Ele deu uma entrevista e foi perguntado sobre os erros da esquerda. Ele é de esquerda. Foi perguntado, não só dele, mas sim, dos governos de esquerda na América Latina, incluindo os do Lula, os de todos. Ele falou, o nosso erro é que a gente formou consumidores, mas não formou cidadãos. Eu acho louco isso. Porque o que é formar consumidores? Você melhorou a vida das pessoas. Você deu mais dinheiro, você deu uma estrutura, deu emprego. As pessoas passaram a ter uma TV de plasma em casa. Deu condição da pessoa ter. Deu condição de vida. Mas você não fez um trabalho que precisaria ser feito na educação, na cultura, na consciência política das pessoas. Então o cara, às vezes, melhorou de vida e ele acha que ele melhorou só pelo mérito dele e não pelas políticas sociais. Aí depois esse mesmo cara vai votar no Bolsonaro, esse cara vai achar que tem que privatizar tudo. O cara que foi beneficiário do ProUni, daqui a pouco acha que tem que privatizar tudo e tem que acabar o programa social. Porque houve o programa, mas não veio junto o trabalho com a consciência. Esse é o erro que não pode ser repetido. É isso, Boulos. Você fala muito do Celtinha, já sofreu alguns perrengues? Porque o Júlio tinha um Celtinha, nós andava com uma flanela. Tipo, chovia assim, era limpando por dentro. Você já teve uns perrengues com o Celtinha já? Só pra terminar daquele jeito descontraído. Os caras rindo lá pra caramba. Deve ter passado já algumas merdas já. Ó, o Celtinha... Tem medo dele dar PT? Tô brincando. Não dá. O Celtinha, sabe qual é o problema? No motor, nessa parte, zerado. Nunca me deixou na mão, de verdade. Eu tenho o Celtinha há 4 anos. Nunca me deixou na mão de parar, ter que empurrar e tal. Isso não. Mas isso que você falou, eu ri porque você falou disso, a gente todo dia enfrenta esse perrengue. Hoje estava chovendo, né, a gente vindo pra cá. E não funciona muito bem o desembaçador, não funciona. Então tem que ficar toda hora ali no... Caralho, é o Bel do céu. O que o Júlio tinha, não funciona. A gente andava com uma flanela, era ele dirigindo e eu limpando. Era tipo assim, tipo o pit stop do cara, mano. É isso. E aí você abre um pouco o vidro pra tentar entrar, e você começa a chover em você. Aí você fala, porra, o que você faz, né? Então você faz Fica uma média. Meio calor, meio frio, se molha, você abre um se pouquinho molha. o vidro, você se molha só um pouquinho, mas não muito. Mas pelo menos desembaça e fica ali. Então você sofre com isso pra caramba, então? Sofro. Não, isso é um problema. Agora, eu não reclamo mais do Celtinha. Vou dizer pra vocês, nessa campanha eu aprendi a não reclamar mais. Eu reclamava pra caramba. Eu cheguei até a pensar em vender o Celtinha. Mas eu deixei de reclamar porque a gente arrumou uma Kombi na campanha. Porque a equipe é grande, não cabe no Celtinha, certo? A gente anda pra todo lado com a equipe e tal. Aí fez até, o pessoal nomeou de Comboulos. Né? Comboulos. É uma Kombi que a gente arrumou pra campanha. Bicho, foi alugada, né? Só agora, pra levar o pessoal, levar material e pras atividades. Mano, você não acredita. Não vou nem citar a locadora aqui. Devia até citar, só de raiva. Mas, mano,
Em 2 semanas que a gente alugou, a Kombi deixou a gente na mão 3 vezes. Nossa. Na campanha. Aí você falou, melhor o Celta. Alugaram. Eu falei, porra, agora... Faz 2 viagens, eu tô cara. com o Celta aqui, cara. Uma parte da equipe tá tendo que ir de Uber. Eu falei, eu não pego mais essa Kombi, mas nem a pau, bicho. Vou no meu Celtinha mesmo. A Chevrolet, esse momento, deve estar lá. Obrigado, Boulos. Dá nem faz mais Celta, né? Faz, pô. Faz? Não, acho que acabou. Acabou? Acabou. Você deve ter um dos últimos. Tem que penhorar depois. Ô, Boulos, a gente queria muito te agradecer pela oportunidade de trocar essa ideia com você. Um papo de, tipo... Da gente que é da quebrada, poder conversar com um candidato a prefeito. Talvez, quem sabe, um prefeito de São Paulo. E te agradecer muito, mano, por isso. Obrigadão. Eu que agradeço, Igão. Agradeço você, o Mítico, pelo espaço, pela oportunidade da gente fazer esse bate-papo. Acho que isso é importante, cara. Vocês estão fazendo aqui, eu acho que é até uma lição isso, o que os grandes meios de comunicação estão deixando de fazer, cara. Que é dar oportunidade para quem assiste vocês, curte vocês, conhecer e comparar. Muita gente, quando deve estar vendo, fala, mano, o que esses caras vão falar com o Boulos? Deve ter assistido e falado, mano, interessante. E se interessar e buscar mais sobre política, e quem sabe a gente cria uma nova geração aí bem enturmada com a política e ver se muda realmente esse cenário. Eu né, acho mano? que falta mais também é o interesse das pessoas que estão do seu lado, dar oportunidade pra gente também pra trocar uma ideia. É Porque a gente isso. querer trocar ideia, a gente quer. A gente É quer o pessoal ouvir, querer né? vir. É. Então é isso, rapaziada, ó. Se você não conhece o Boulos, siga ele no Instagram, tem as redes sociais aí que tá deitando lá, fazendo um monte de coisa. Tá subindo muito nas pesquisas por conta disso, né? Muito por isso. Canal no YouTube também. E é isso, rapaziada. Obrigado por acompanhar. Se inscreva no canal de cortes do Podpah. É o segundo link da descrição. E é nóis, tamo junto. Falou.